A Gazeta de Alagoas completa 91 anos e, claro, construindo a sua caminhada para o seu centenário. Durante esse período, muitas pessoas, muitos personagens passaram pela empresa e ajudaram também a construir essa história. Hoje, a gente está recebendo um deles e ele marcou muito com o seu traço, com a sua ideia e principalmente a sua genialidade. Eu estou falando de Enio Lins. Muito bom, assim, dois carecas hoje no vídeo aqui, vai ser uma beleza, né? Enio, muito obrigado pela sua presença, um prazer reencontrá-lo. Quem agradece sou eu. É um prazer reencontrar você, Marcos. Marcos Chula, uma referência do radialismo contemporâneo alagoano. E é um prazer estar no espaço da Gazeta de Alagoas, né? No espaço onde funcionou, inclusive, a redação do impresso durante muitos anos e que eu tive a honra de, durante muitos anos, trabalhar aqui neste mesmo local. Foram quantos anos, Enio? Eu tive profissionalmente 18 anos na Gazeta de Alagoas, da Organização Arnone Melo. No final de 1996 ao final de 2014. Não é? Então, durante todo esse período, eu não tive interrupção de trabalho. Houve uma mudança de condição contratual, que, por solicitação minha, deixei de ser pessoa física para passar a ser pessoa jurídica, para ter uma atribuição própria de pessoa jurídica, porque, na época, eu trabalhava também como consultor de comunicação e precisava ter um tempo maior fora da redação. Mais liberdade. A liberdade eu nunca tive problema, não, confesso, mas era um tempo maior de dedicação a eu mesmo como empresa, né? Isso me deu a facilidade de trabalhar remotamente, né, durante alguns anos. E depois retomei a presença, ao trabalho presencial, né, a presença física na redação também. Isso eu acho que entre 2004 até 2014. Que foi a sua fase como coordenador. Você teve uma fase como coordenador editorial. E a fase primeira foi como editor adjunto do impresso. E uma fase intermediária entre a editoria adjunta e a coordenação editorial, onde eu fiquei como fornecedor de conteúdo, né? Então, eu mandava textos e desenhos. É isso que eu queria saber. Quando você chega na Gazeta, você vem com o compromisso de fazer charges e textos ou a charge foi ocupando mais espaço depois? Quando eu voltei para o jornalismo, depois de 8 anos fora do jornalismo, porque foram 4 anos como vereador, 2 anos como secretário municipal de Cultura de Maceió e 2 anos como secretário estadual de Cultura. Então, nesses 8 anos, eu era colaborador. Eu quero distinguir colaborador de funcionário, porque o colaborador ele não tem necessariamente remuneração, não existe um contrato de trabalho, né? Eu acho que a palavra correta sempre é funcionário, contratado. O colaborador é quem colabora, né? Então, eu fui colaborador da Gazeta entre 1977 até 1979. Em 1979, eu me profissionalizei no jornalismo na antiga Tribuna de Alagoas, mas sempre mantendo uma boa relação com a Gazeta. E, a partir do final do ano de 1996, aí eu voltei para a redação, e dessa vez para a redação da Gazeta de Alagoas, numa articulação que eu faço questão de destacar aqui, Marcos, conduzida pelo nosso saudoso Zé Elias. Então, foi o José Elias que fez o meio de campo, que consultou Fernando Collor, consultou Euclides Melo para o meu retorno ao jornalismo via Gazeta, e tanto Fernando Collor como Euclides concordaram com essa iniciativa do José Elias, e eu voltei para cá. Então, quando eu voltei, eu pedi para trabalhar na parte de texto, porque toda a minha história no jornalismo até aquela data tinha sido com charges e com ilustrações, e eventualmente eu fazia um texto ou outro, mas eu queria sempre quis me especializar na charge, me especializar no desenho, na ilustração, na parte de design gráfico. Mas quando eu voltei para a Gazeta em 1996, o meu mestre Nunes estava em atividade. Eu não teria a menor condição de disputar com ele um espaço, se isso pudesse ser entendido dessa forma, não é? E eu sempre achei o Nunes um patrimônio da Gazeta de Alagoas.
Eu comecei a desenhar copiando os desenhos do Nunes, quando eu era criança. Né? Então, eu me propus a Pô, ficar... você encontrou no ambiente de trabalho Isso. com o cara que lhe influenciou a desenhar. Exatamente, fui Estimulou. colega de trabalho dele. Que né? legal, cara. E aí a direção da Gazeta aceitou essa proposta. Né? Eu passei a trabalhar com texto. Né? E nesse trabalho de texto eu escrevia, contribuía com as colunas, né? Eventualmente escrevia textos variados e cumpria a função de auxiliar o nosso querido Claudemir Araújo, que era o editor-geral da Gazeta de Alagoas, eu como editor adjunto. E consegui um espaço na área de cultura. Então, eu passei a escrever no Caderno B, que é outra história que daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas auxiliava na edição ao Claudemir e ao Ricardo Castro, que era, na verdade, o editor, digamos assim, executivo. Era ele e o... E mais Claudemir. Tinha o Claudemir, que tinha era o Claudemir, fechava. que era o editor-geral. Fernando Araújo, Política e Automóveis, né? Fernando Araújo, Política e Automóveis. O Ricardo Castro era o segundo na escala da produção de material e na edição, junto com o Claudemir, certo? Essa equipe ela funcionava harmonicamente. Então, eu cheguei e me ajeitei por ali, né? Foi se Então, encaixando, fui me sem encaixando problemas, sem ali, divergências. sem divergências, e fui situado no Caderno B. Né? Então, passei a escrever no Caderno B e tinha um espaçozinho que era uma coluna pequenininha que noticiava o que rolava de apresentação no final de semana em Alagoas. Que hoje a gente Maceió. chama de agenda cultural. Agenda cultural. E na época chamava Programe-se. Programe-se. Se chamava Programe-se. E aí eu disse para o Claudemir, pô, deixa eu ficar aí, porque eu gosto de cultura, eu tinha sido secretário de cultura. Disse, conhecia toda a base. Fique à vontade, não é aí. É seu o espaço. E eu saí ampliando o espaço. Aí terminamos na época. Maceió tinha, e hoje continua a ter, mas proporcionalmente, naquela último quinquênio do século XX, né, de 96 até o ano 2000, esses últimos 5 anos, Maceió teve uma agitação muito grande do ponto de vista artístico. Os barizinhos quase todos, grandes ou pequenos, que a gente chamava barzinhos, né, mesmo, tinham suas apresentações de música ao vivo. Isso. Foi o período onde Jaraguá despontou, ainda na gestão Cátia Borne, como um processo de revitalização da vida noturna. Então, havia uma intensidade muito grande, né? Tinha peça de teatro, exposição de artes plásticas, e esse espaço cresceu. O Claudemir foi liberando mais espaço e ficou quase uma meia página, sendo que no domingo era uma página inteira, porque a gente aproveitava, adiantava a programação da semana seguinte. Da semana. Então, você tem que ter uma agenda e contato com todo mundo que estava produzindo, né? Com todo mundo. E nessa época eu contei na Programe-se com uma estagiária que era Patrícia Iara, do curso de comunicação, que ela veio, era uma pessoa que conhecia também o mundo cultural, irmã do Pierre, que é um artista plástico, e conhecia o mundo artístico, e ela, então, junto no carro da Gazeta, circulava semanalmente nos locais para checar o que está acontecendo e trazia aquele relato. E aquele relato formava a agenda da semana, e a essa agenda da semana, para não ficar uma coisa só assim, só a agenda, então eu mesmo escrevia comentários e terminei virando uma espécie de crítico artístico sem nenhuma condição de ser do o que ponto de estava vista acontecendo, o que é que teria. mas para fornecer um produto. Muito bom. Ali. Aí foi uma experiência excelente, essa experiência que eu fiquei muitos anos nesse trabalho na Gazeta de Alagoas, né, como editor adjunto. E tendo contato com todo mundo que estava na efervescência surgindo culturalmente, né? Exatamente. E nesse período, o Caderno B, que sempre foi muito bom dentro da já Gazeta. Tinha o B, você não acompanhou da criação do B? Não, já tinha um B. Quando eu cheguei na Gazeta, já tinha um B. Inclusive, antes de eu ir profissionalmente para a Gazeta, eu escrevia no B, eventualmente, né, como colaborador. Quando eu não era da Gazeta e eu ouvia falar em Caderno B, sem entender muito bem qual era a lógica editorial, eu achava que B era business, era o caderno de negócio. E o B é cultural. Aproveitando essa oportunidade, você sabe por que é B o caderno? Olha, eu acho que essa era uma tradição que foi colocada no Rio de Janeiro, se eu não me engano, pelo importou. Jornal do Brasil. Entendi. Porque tinha o caderno A, que era o caderno genérico, e tinha o caderno Política B, e cidades, né? E tinha o caderno B, que era o caderno de cultura, não é? Então, bem pontuado, é isso mesmo.
isso saiu se Todo multiplicando, certo? E muitos veículos acharam a ideia boa e passaram a usar o B como o caderno, considerando todos os outros cadernos como A, o B seria o caderno de cultura, seguindo esse exemplo, se não me falha a memória, do Jornal do Brasil, que, na verdade, colocou como um caderno B por causa do B de do Brasil. B de Brasil, que né? no caso, vindo para o Nordeste, para Pernambuco e Recife, o Jornal do Comércio é o caderno C, Pronto. que ele bota o C do para comércio. cultura, de comércio De cultura, e cultura. Exatamente. Então, os jornais saíram adaptando o que eram os suplementos culturais em cadernos B ou caderno C. E tinha um jornal, Marcos, que eu não me lembro, sinceramente, mais qual era. Eu não sei se era um jornal de Brasília ou se era um dos jornais de São Paulo, do Grupo Estadão ou do Grupo Folha, que teve uma ideia genial na época, trabalhando muito com a juventude. Então, ele botou o caderno de eventos, o caderno de cultura, com um foco mais jovem, com X-Tudo. X-Tudo. Que era o grande sanduíche que no Brasil todo tinha Legal, o virou X-Tudo. Né? X-Tudo, é. Aproveitava tudo e Eu ficava uma montava montanha. tudo ali dentro, era uma montanha. Então, essa parte dos cadernos culturais, é bom destacar que Alagoas teve uma tradição disso. Antes, inclusive, do surgimento da própria Gazeta, porque a Gazeta ela é fundada em 1934, depois a gente fala sobre isso, mas dos jornais mais longevos no Estado, tinha antes o Jornal de Alagoas. E o Jornal de Alagoas ele sempre teve uma preocupação de tratar a questão literária na época. Não é a questão cultural como hoje a gente observa, Tinha um como recorte. X-Tudo. Tinha um recorte, né? Tem um recorte. Então, esse recorte era o caderno literário, ou uma página literária, ou uma coluna literária, mas tinha essa presença. Em 1934, quando a Gazeta surge, e ela é fundada pelas mesmas pessoas que tinham fundado o Jornal de Alagoas, que eram os irmãos Silveira, eles trazem para o novo jornal, que é a Gazeta, a experiência positiva que eles tinham tido no Jornal de Alagoas e que tinham perdido em função de uma série de questões que não vale a pena a gente colocar aqui agora. Então eles vieram trabalhar como jornalistas aqui. Não, eles eram fundadores, eles eram os proprietários. Eles eram jornalistas Não, também. sim, quando o jornal naufragou, eles vieram para cá. Eles fundaram a Gazeta. Ah. Eles demoraram, eu não me lembro quando eles saíram do Jornal de Alagoas, mas se a gente tomar como base as duas datas de fundação, Jornal de Alagoas em 1902 e a Gazeta de Alagoas em 1934. Há um período aí onde os irmãos Silveiras não tiveram jornal, e tem um depoimento muito interessante sobre esse período e sobre a fundação da Gazeta de Alagoas, que é contado por Nise da Silveira. Que Nise da Silveira era filha de José Silveira, que era irmão do Silveira, fundador e jornalista principal da Gazeta. Né? O José também arranhava um pouco no jornalismo, mas ele cuidava da área comercial, certo? E os irmãos Silveira eram muito combativos, eram muito aguerridos e se metiam em política de corpo e alma. Né? Com o olhar progressista. Com um olhar progressista, mas numa luta, digamos, que hoje não seria própria dos veículos de comunicação devido ao nível de virulência, de militância, né? Seria aqueles jornais partidários que a gente conhecia no nosso passado muito recente, né? Então, os dois Silveira, o José pai da Nise e o outro Silveira, o tio dela, quando eles ficaram sem jornal, esse ato foi uma tristeza. A Nise da Silveira diz que o pai não saía de casa, o tio não saía de casa, era aquela tristeza. Até que eles resolveram juntar os cobres para fazer um novo jornal. E aí a Nise disse que tinha um pequeno dote com ela, que era da avó, que a mãe tinha passado para ela, que eram joias para quando ela se casasse. Nossa, e ela tinha esse cuidado. Tinha esse cuidado. E ela era muito jovem, né? Então, mas já a senhora de si, já era uma pessoa autônoma. Então, ela juntou essas joias e vendeu essas joias e deu o dinheiro para o pai. Poxa. E disse que o pai ficou extremamente emocionado. E esse recurso, lógico que não foi só esse recurso, mas foi uma gota d'água que somou-se ao esforço de juntar o capital e iniciar um novo jornal, e iniciou a Gazeta de Alagoas. E ela disse que o pai dela ficou felicíssimo, né? Virou um outro homem, saiu da depressão e foi-se embora para cuidar com o irmão da Gazeta de Alagoas. E só para encerrar essa parte da fundação, para você ver como era quente a política na época, aí ela conta, isso que eu estou falando pode ser localizado, quem gosta de sebo pode ir atrás desses sebos virtuais. Eu gosto muito da estante virtual. Estante virtual, é maravilhosa. Maravilhoso. Então, você
quem tiver interesse pode procurar um livreto chamado Perfis do Rio, Nise da Silveira, entrevistada por Ferreira Goulart. Porque os perfis do Rio era o seguinte: num determinado momento lá, uma editora, que eu não me lembro mais qual era, resolveu trazer a memória do Rio de Janeiro através dos grandes personagens que estavam bem velhinhos e que tinham sido importantes para a história carioca. Contribuíram ali com a Perfeito. cidade, com o estado de alguma forma. Nise foi uma dessas personalidades. E o Ferreira Goulart entrevista Nise. É um livro curto, mas um livro fabuloso. E ela rememora a questão de Alagoas, do período que morou em Alagoas, e a Gazeta de Alagoas é parte dessa memória. E ela, só para encerrar essa parte, ela diz uma questão interessante. O pai dela ficou animado, ia lá, e sempre quente a questão política, né? Então, ele tomava o café da manhã dele e dizia: Nise, eu vou para o jornal agora, pegue o revólver do papai. E aí a Nise ia até o quarto e pedia à mãe dela: só, o pai mandou. Não sei se pai, eu estou dizendo, não sei se mandou que levasse o revólver para ele. E disse que a mãe da Nise, muito preocupada com a menina para pegar o revólver, uma garota, né, que ela já tinha vendido as joias. Fazendo um movimento dedicado. Mas ela não era maior de idade, ela era uma menina. Então, aí ela disse: a minha mãe enrolava o revólver numa toalha de banho para me proteger, como se a bala não, se fosse um disparo acidental, não passasse pela toalha de banho. Ela levava aquele pacote para o pai, botava o revólver no quarto velho e ia para a Gazeta de Alagoas exercer a livre liberdade, a plena liberdade de expressão. Então, a Gazeta de Alagoas, ela é herdeira dessa tradição. Então, quando se fala que a Gazeta foi fundada em 2034, e é verdade, e essa data é referência. 1934. 1934, e que comemorará seu centenário em 1934, né, daqui a 9 anos. 2034. Desculpe, 2034, daqui a 9 anos. Mas há que se levar em consideração que a Gazeta ela traz consigo uma experiência mais antiga que essa. Ela traz a experiência de 1902 e que foi levada até a Gazeta de Alagoas pelos irmãos Silveira. Qual a escolha do nome? Faustino da Silveira e José da Silveira. A escolha do nome, você sabe como é que surgiu? Porque Gazeta virou sinônimo de jornal, né? É porque Gazeta é sinônimo de jornal. A Gazeta, se não me falha a memória, é um termo alemão que foi usado na Alemanha. E ele terminou virando sinônimo de jornal. Porque é onde eu andava, onde eu mergulhava e pesquisava jornais. Pô, quase todo estado tem um jornal que se chama Gazeta. E tanto que é incorreto, a gente faz isso por conta do hábito, né? Mas é redundância chamar jornal Gazeta. Jornal, né? A Gazeta já tem em si o nome jornal. E ela está ligada também ao processo de trabalho diário. Porque no passado, no século XIX, começo do século XX, a Gazeta, quem fazia uma Gazeta, né, era uma jornada de trabalho. Era uma jornada de trabalho diário. E essa jornada de trabalho foi um termo que terminou incorporando ao jornalismo como sinônimo, né? Então, os jornalistas e os jornaleiros, eles eram gazeteiros. Não no sentido de faltar aula. Isso, porque né? eu fui um gazeteiro, né? Mas porque faltava aula. Porque talvez, eu vou arriscar, não sei se é isso, Marcos, mas isso pode estar ligado a, num passado, aí, entre o século XIX e o século XX, o fato de jovens terem gazeteado a aula para vender jornal. Para vender jornal e fazer um extra. Porque os gazeteiros, os pequenos gazeteiros, eles eram uma referência no trabalho jornalístico. Você, não sei nem se tinha banca de jornais e revistas. Parece que o mano a mano vendia mais, inclusive. Tanto que tem no Rio de Janeiro uma famosa estátua que é o Pequeno Gazeteiro, que é um menino vendendo um jornal. Olha aí, que legal. Jornal. Então tem essa estátua no Rio, é uma estátua famosa, e que o menino grita assim, né, com o jornal, né, com um chapeuzinho e tal. E durante a ditadura militar, assim que foi colocado a censura prévia à imprensa, um dos cartunistas, na época, não sei se foi o Cláudios ou outro, não me lembro com perfeição agora quem foi, mas ficou muito clássico esse desenho. Ele desenhou o pequeno jornaleiro com a estátua carioca, e como a criança tem a boca aberta que está anunciando, ele tinha que fazer o pregão, né? Aqui, o jornal, leia isso, leia aquilo.
Aí ele coloca, faz o desenho exatamente como é o original, mas na boca aberta do menino ele bota uma rolha. Para dizer que a Pra dizer ditadura que chegou. Começamos a ficar sem fala, né? Sem voz, né? Sem voz. Essa história que você traz é muito fantástica, porque é uma coisa que as pessoas não sabem hoje. Talvez a internet tente recuperar um pouco isso, que é a ideia da comunicação em defesa de uma causa, né? Então, quer dizer, durante um tempo, a imprensa assumiu esse papel, né? E a Gazeta que você alcançou, ou pelo menos tem lembrança de ter alcançado, era uma Gazeta que já era mais comercial, que também tinha sua veia política. Você lembra da Gazeta que lhe influenciou? Porque você colaborou na década de 70. Que Gazeta era aquela? Olha, todos os jornais em Alagoas, eu não vou falar no Brasil, porque aí não é falsa modéstia. Eu não estudei e É uma pesquisa muito profunda. Tenho uma pesquisa profunda sobre isso e a minha vida toda eu morei em Alagoas, né? Antes de trabalhar no jornalismo, eu acompanhava a imprensa alagoana e, eventualmente, os jornais de Pernambuco. Uma vez ou outra, os jornais do chamado Sul Maravilha. Essa era a referência. Agora, em Alagoas, todo veículo de comunicação ele tinha uma participação ativa na política. Todo ele. Se você pegar os textos, os livros que estudam o jornalismo em Alagoas, vai se ver isso. Até os veículos que eram de instituições e que não se propunham a ser jornais para toda a comunidade. Mas era, por exemplo, o jornal dos caixeiros viajantes, que era o jornal que mais tarde ele passa a ser o jornal da loja Perseverança. O nome da loja é fantástico. Que não era exato, era a loja, ela não usava, era a Sociedade Perseverança, mas era chamada e conhecida como loja também, como uma suposição, uma transposição da loja maçônica, porque eles eram uma associação também esotérica e uma associação que cuidava dos caixeiros viajantes e depois dos funcionários do comércio, envolvendo também os patrões. Era todo mundo junto, porque não tinha previdência. Entendi. Então, o jornal dos caixeiros viajantes e da Perseverança era um jornal combativo. Era um jornal que se colocava ao lado do que ele considerava as ideias progressistas da sociedade. Ele era menos noticioso e mais opinativo. Então, o início da imprensa no mundo, na verdade, ela é opinativa. Depois é que, paulatinamente, ela vai assumindo o caráter noticioso e aí vai buscando, para valorizar a notícia, a distância das querelas políticas, das brigas econômicas, etc., etc., mas se distanciando, mas nunca independente. Rompendo totalmente. Nunca rompendo, né? no mundo. Ou apoiando causas, ou de dentro dos jornais saindo os próprios candidatos. Perfeito, né? Então, essa é a história do mundo, que alguns não, porque o New York Times, o Washington Post, tudo bem, mas eles fazem a participação política de acordo com as tradições americanas, tanto que a tradição nos Estados Unidos, o jornal se posiciona, olha, nessa eleição presidencial não vou apoiar fulano. Isso. E tem um detalhe que você acaba de citar com relação a essa perspectiva da tentativa de se construir um jornalismo comercial e com escala industrial, que é a ideia de que o modelo americano se espalha pelo mundo, né? Perfeito. Porque o jornalismo que a gente estuda na faculdade, aquele formato ali tudo, né? E eu tinha um professor que era fantástico, ele dizia que, olha, o Érico comentava isso, o Edson Falcão dizendo, cuidado, porque primeiro vem a publicidade, o espaço que sobra é o da matéria, né? Então, quer dizer, tinha que manter o veículo e essa realidade comercial, ela é o modelo americano. E a estrutura do texto do impresso, com essa história de lead, de como me preparar, fugindo da literatura dos jornais do passado, é todo modelo americano, né? E quem traz isso para Alagoas? Arnon de Mello. Aí nós vamos na segunda fase da Gazeta de Alagoas, que é essa fase que perdura até hoje, trazendo as tradições de 34. Sobre o Arnon de Mello, a gente vai dar uma pequena pausa, porque esse é um capítulo que ajuda a entender um pouco esse cenário. Gazeta Cast vai para o seu primeiro intervalo aqui com o Enio Lins. Não sai daí, porque aproveitar aqui a memória dele para lembrarmos de tudo, hein? Voltamos em alguns minutos. Até já. De volta com o nosso Gazeta Cast, eu dei a pausa num momento emblemático, o momento da virada de chave
que ajuda a moldar, possivelmente a Gazeta que foi sobrevivendo, que existe até hoje, que é a Gazeta de Arnon de Melo. Um personagem que vira dono de jornal, mas antes de sê-lo, foi repórter. E conheceu Roberto Marinho, quer dizer, conviveu com Roberto Marinho também como repórter, né? Arnon de Melo é um dos jornalistas brasileiros que teve a felicidade de trabalhar com as duas grandes feras do mundo empresarial jornalístico. Quem eram essas duas grandes feras do mundo empresarial jornalístico? Assis Chateaubriand, criador dos Diários Associados, que é a primeira rede de comunicação eficiente feita no país. Que mais incomodou Getúlio Vargas. Que era o Diários Associados, repetindo. E com Roberto Marinho. Então, ele, no período em que ele viveu entre São Paulo e Rio de Janeiro, terminando por passar mais tempo no Rio de Janeiro, ele, não só como repórter, mas ele visualizou, ele conheceu as novas normas do jornalismo. Ele teve aulas práticas da importância das redes nacionais na época de impresso, ou seja, da circulação nacional do impresso. Ele conheceu o início das redes de radiodifusão, ou seja, essa visão nacional da imprensa, Arnon de Melo testemunhou. No lugar certo, no lugar certo, na hora certa. Da Revolução, né, como a gente fala. Da Revolução Constitucionalista de São Paulo, ele era repórter dos Diários Associados, certo? Então, ele trabalhava com Assis Chateaubriand. Ia no front, ficava dias viajando. E criou uma seção nos jornais do Assis Chateaubriand que tornou famoso, com justa razão, no Brasil todo, porque os jornais circulavam no Brasil todo, que eram as cartas. Ele publicava as cartas do front. Então, na luta constitucionalista, que é a rebelião da elite paulista contra o governo Getúlio Vargas, em 1932, ele não só como repórter, ele escreve sobre o que estava acontecendo e o que ele estava vendo, mas ele toma a iniciativa de recolher cartas dos dois lados do front, amigo das fontes, e publicar essas cartas, porque naquele período de conflito armado, o correio funcionava tristemente, né? Era bala para todo lado. Ou mesmo as balas que não tinha, mas ninguém queria levar. Né? Mas foi uma sacada fantástica. Então, os jornais publicavam as cartas e as pessoas da Paraíba liam a carta daquele soldado que estava em São Paulo, que estava no Rio, né? O do Amazonas lia, enfim. Aquilo deu para Arnon de Melo um respaldo muito grande como um repórter. Ele sai, e ele era um intelectual, era um jovem intelectual que sai de Alagoas já como jovem intelectual. Ele era brilhante intelectual e fazia parte com pessoas como, por exemplo, Zé Lins do Rego, né, que era amigo pessoal de Arnon de Melo. Então, esse escopo intelectual dele, essa base intelectual dele, faz com que ele saia da cobertura da Revolução Constitucionalista de 1932 com um livro que se chama Os Sem Trabalho na Política. Os Sem Trabalho na Política. Certo? Que passa a ser um livro referência do jornalismo investigativo, não, do jornalismo literário, não é jornalismo investigativo, é do jornalismo literário. Né? É porque ele era de relato, mas de ele político, relatava com essa coisa meio romântica. Aí ele já faz uma avaliação política, né, sobre o quadro dos políticos desempregados, fazendo da alta cúpula da política que fica desempregada a partir dos acontecimentos de 30, 32, 35, 37. Então, esse processo, que é o processo de consolidação de Getúlio Vargas, ele traduz isso no que seria o ocaso daquela forma de política tradicional. Então, ele produz esse livro. Então, ele já dá um salto de jornalista, repórter, para analista político com pendor literário. Se era lido como repórter, como escritor, ganha um novo status. Ganha um novo status. E no Rio de Janeiro, ele passa a trabalhar com Roberto Marinho, mas inicialmente não como jornalista,
né? Não é o traço principal. Ele se associa a Roberto Marinho no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Eles passam a construir juntos. Nesse ínterim, acontecem uma série de fatos importantes, marcantes da história do Brasil, que é, já falamos na Revolução 30, da Revolução Constitucionalista de 32, em 35 a tentativa de insurreição comunista, em 37 a tentativa de insurreição fascista, em 37 a implantação do Estado Novo, que é uma leitura brasileira do fascismo de Mussolini, com características próprias do Brasil, e que dura até 1945. Arnon de Melo participou de tudo isso no epicentro, que era a capital federal, que era o Rio de Janeiro. Ou escrevendo, ou acompanhando, ou convivendo com personalidades que... Com a nata do jornalismo brasileiro. E ele vai, isso é uma pós-graduação, um doutorado. Total, né? E em 1950 tem eleições, que aí cai a ditadura, em 45, tem eleições em 45, e em 1950 tem eleições gerais. Em Alagoas, ninguém queria ser candidato em oposição para governador ao candidato de Silvestre Péricles de Góes Monteiro. Arnon de Melo estava esse tempo todo no Rio de Janeiro. Provavelmente, ele queria continuar no Rio de Janeiro para trabalhar como jornalista, como empresário, tudo, e o cargo de deputado federal viria a calhar para isso. Só um pequeno recorte, Rio de Janeiro, capital federal do Brasil, tá? Isso. Então era para lá que migravam todos os jovens intelectuais do Brasil, de um modo geral. Perfeitamente. Né? São Paulo era para tratar de negócios e o Rio para tratar de política. Então, Arnon de Melo vê na possibilidade de ser candidato a deputado federal por Alagoas. Estimulado por alguns dos amigos. A possibilidade de continuar no Rio de Janeiro. E com uma perna, voltando a botar uma perna em Alagoas. Só que a legislação, à época, permitia que a pessoa pudesse ser candidato majoritário e proporcional ao mesmo tempo. Se elegesse nas duas posições, escolhia qual das duas queria. Se perdesse nas duas, não tinha o que fazer, né? Ficava desempregado, igual o livro que ele escreveu. Na minha impressão, como jornalista, Arnon de Melo queria ser candidato, queria ser deputado federal, para continuar no Rio. Já estava casado com Dona Leda, já estava estabelecido no Rio, já tinha toda uma vida para seguir no Rio, mas não queria se dissociar de Alagoas. E nada melhor do que representar o estado natal na capital federal. Mas como ele se candidataria? Porque essas décadas todas ele estava fora de Alagoas. Desconhecido, a não ser nos meios intelectuais. Ele tinha que dar um salto para isso. E aí Arnon, no meu modo de ver, que era uma formulação de Eduardo Bonfim, nosso saudoso Eduardo Bonfim, que foi a primeira pessoa que me disse isso. Disse, olha, quem trouxe o marketing político para Alagoas foi Arnon de Melo, porque foi o cara que introduziu brindes. Na época a legislação permitia. Que é a história da máquina de costura, né? A máquina de costura tem um quê de folclore político. Mas a verdade é que o Arnon de Melo trouxe jingle gravado, trouxe caixa de fósforo para chaveiro, a peste. Para ajudar a superar o desconhecimento dele. Agora, qual é a grande chave do marketing político de Arnon de Melo em 1950? Ele se inscreve como candidato a governador também, porque podia ser candidato nas duas. Ninguém queria ser candidato contra Silvestre, que todo mundo morria de medo. Arnon disse, não, vou ser candidato a governador, na minha modesta avaliação, para usar isso como outdoor, mas para ganhar para deputado federal. Os votos irem para... Não, ele tinha ajudarem mas do proporcional. Mas como é que você conhece o nome da pessoa? Sendo candidato a deputado federal ou sendo a visibilidade? Como hoje, a palavra que a gente usaria hoje. A visibilidade era dada pela candidatura a governador, principalmente quando ninguém queria ser. E é possível que Arnon de Melo tenha imaginado perder para governador e eleger-se para deputado federal, sendo que a locomotiva era a campanha de governador. Perfeito. E andaria o Estado de toda forma. Andaria o Estado de toda forma. Mas, muito provavelmente, aí pelo meio da campanha, ele percebeu que podia ganhar. E aí apostou na campanha de governador e ganhou a campanha de governo em 1950. E ganhou um inimigo mortal. Né? Ganhou um inimigo mortal que dá naquela tragédia em 1963. Mas, nesse período, até 1954, ele é eleito em 50,
e acho que fica no governo do Estado até 56, ou 55, que o mandato era de 5 ou 6 anos, não era de 4. Nesse período, a Gazeta de Alagoas, que já não era mais dos irmãos Silveira, que já tinham perdido de novo o segundo jornal, estava na mão de um condomínio, que era um condomínio formado pelos credores da Gazeta. Que se apropriaram do jornal. Aí, por questão jurídica, tal, Claro. ficaram lá. Financeiramente era um negócio. Administravam a Gazeta de Alagoas. E esse condomínio estava na mão de quem? Silvestre Péricles de Góes Monteiro. Então, a Gazeta de Alagoas batia em Arnon de Melo. Era um jornal de oposição, Arnon. Caramba, que história. Mas Arnon de Melo percebeu no jornal que o criticava o futuro. E, em 1954, faz um acordo. É uma perspectiva de intelectual, né? É. Porque conseguir pegar o inimigo e dizer, não, eu posso, quem sabe... Agora você está comigo. Então, ele adquire a Gazeta de Alagoas desse consórcio em 1954. Já está perto de sair do governo do Estado e ele passa a investir na modernização da Gazeta. Que, para a época, está associada a uma diagramação diferenciada, a um próprio fotos conceito. maiores. O próprio conceito. O Arnon moderniza a Gazeta de Alagoas, trazendo, a partir de 1954, o conceito do jornal informativo, sem deixar as características de estar vinculado à luta política, como todos. E sem a cobertura política. Mas ele segue o exemplo que seria do Globo, dos jornais do Diários Associados, da Rede Nacional dos Diários Associados, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo. Ele passa a seguir esse exemplo moderno do jornal que tem o foco editorial na notícia e não na posição política. Tem, sim, posição política, mas o foco passa a ser a notícia. E a notícia no formato moderno, com textos curtos, com textos objetivos, o que, onde, quando, não é? Com informações exatas e no corpo da matéria. Só saía a opinião quando, naturalmente, a direção do veículo assim julgasse importante, e não o repórter que estivesse fazendo isso, porque isso você garante uma linha editorial coerente para o veículo. Já era concepção de linha... Já era concepção de linha editorial. Ao mesmo tempo, isso vem casado com uma modernização também no campo comercial. Então, a Gazeta de Alagoas, ela passa a ter uma política comercial mais ofensiva, certo? Uma política comercial trabalhando varejo com mais intensidade e procurando explorar o que era possível de grosso naquele momento, certo? Então, a Gazeta de Alagoas, ela torna-se, a partir de 54, um veículo rentável, graças a essas mexidas do ponto de vista, se pagando, graças a essas mexidas do ponto de vista editorial, que aí passa a ter um rumo, deixa de ser um condomínio onde cada um discute a sua ideia e às vezes não tem um rumo preciso, ele passa a ter um rumo, a Gazeta de Alagoas passa a ter um rumo, a Gazeta de Alagoas passa a ter um projeto editorial e comercial moderno. E um comando empresarial, né? E o comando empresarial. Porque de tudo isso que você está falando, eu estou vendo que o jornalista vai ficando um pouco mais distante, o político sempre presente, mas com a perspectiva empresarial, porque viabilizou o negócio. Né? E com histórias fantásticas do Arnon de Melo nesse período, né? Então, ele era uma pessoa de extrema habilidade, né? E um jornalista, como já tinha provado no passado, de mão cheia, né? Então, dizem quem conviveu com Arnon de Melo, que eu não tive essa oportunidade, porque quando eu entrei no jornalismo, o Arnon já estava afastado, já estava com problemas de saúde. Uhum. Então, mas eu convivi, por exemplo, com o nosso amigo Valmir Calheiros. Que fazia essa ponte. Então, Valmir contava as histórias todas como testemunha ocular, porque acompanhou Arnon de Melo na campanha de 50, antes de ter Gazeta de Alagoas. E na Gazeta de Alagoas, nas campanhas que o Arnon concorreu outras vezes, tantas vezes, o Valmir Calheiros estava lá como um dos jornalistas que acompanhava o senador. Então, o senador sabia administrar isso de forma perfeita, né?
Ele mantinha-se na redação, ele era um cara que cuidava do conteúdo, cuidava da Ah, forma. só ia para a rua depois do olhar final. Ele dava ali todas as orientações, tudo. E quando ele estava viajando, porque era uma pessoa que teve cargos federais, né, sempre tinha as pessoas que sabiam interpretar corretamente o sentido, né, do que o proprietário do jornal e jornalista queria dar ao seu veículo. E na né? dúvida, aquele velho fio, né? O velho fio. Ele disse que ele tinha alguém chegava para reclamar dele, né? Só, senador, ou deputado. Não, ele nunca foi deputado, senador. Olha, aqui a Gazeta publicou um artigo contra mim. Aí, rapaz, essa redação, sabe como é a redação? É uma coisa que ninguém controla. Eu tento, eu me irrito aqui e não consigo resolver isso. Vamos fazer o seguinte, você escreva um artigo que eu vou ver se os meninos publicam lá dentro, vou me forçar e tal. Aí o cara escrevia alguma coisa, ele mandava botar lá na página tal. E equilibrava o jogo. E equilibrava o jogo, né? Equilibrava o jogo, né? E fazia isso com muito talento. Então, ele tinha essa presença editorial e revolucionarizou. Ele fez uma revolução, Arnon de Mello, no conceito comercial. Como é que a Gazeta, Enio, ela chegava para o leitor de Maceió? Porque eu, obviamente, sou um estudante ali nos anos 80, que, obviamente, dentro daquelas aulas mais críticas ali, história, geografia, empolgado, né, com algumas falas, e os números indicavam que a gente não tinha muitos leitores, que o Estado tinha um índice de analfabetismo muito elevado, né? Então, o foco da Gazeta, ela chegava o quê? Mais na área urbana e no entorno da capital, ou ela avançava já o estado todo? Como é que funcionava Ela isso? avançava o estado todo. Tem uma evolução que eu não tenho números disso, né? Mas numericamente, essa pergunta grande. é muito importante ser respondida pela pesquisa acadêmica, né? Ou mesmo quem não é da academia, mas que sejam pesquisadores fora da academia, mas que se debruce nos arquivos possíveis sobre isso. Agora, Porque ela qual é? estava posicionada, tinha um formato comercial, como você bem colocou. Se tinha anunciante, é porque o anunciante entendia que chegaria no seu consumidor, de alguma Isso. forma, né? Então, quer dizer, esse triângulo estava formado. Agora, e o leitor? Eu vou lhe dar o testemunho do que eu vivi, certo? E vou pegar uma cidade que você citou agora, que é a sua cidade de infância, Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia. Certo? Então, a primeira vez que eu fui em Delmiro Gouveia foi por aí entre 78 e 79. Então, foi a primeira vez que eu fui. Você foi acordado pelo toque da fábrica, Fui acordado pelo toque da fábrica porque fiquei numa hospedaria que era em frente ao portão da fábrica. Isso. Vi os operários Vi os operários. Ou chegando. Ou chegando, porque chegava e saía, né? Isso, Quando a sirene da fábrica tocava, uma multidão entrava, uma multidão saía. Exatamente. Ali, eu lia a Gazeta. Porque a Gazeta chegava no ônibus Olha, todos os dias. tinha um esquema de Tinha a distribuição. rede de distribuição, certo? A rede de distribuição usava o sistema rodoviário usual. Em Delmiro Gouveia, o que é que acontecia? Ficava ali os jornais, um determinado número de jornais em Delmiro Gouveia, nos pontos de venda, que necessariamente não seriam bancas. Mas a venda, uma loja de sapato, uma livraria, estava ali o jornal Gazeta de Alagoas para ser vendido e era imediatamente entregue aos assinantes de Delmiro Gouveia. E tinha alguém que levava pacotes de jornais para Água Branca, para Pariconha, para não sei o quê. Chegavam 2 jornais que fosse no oco do mundo. Eu entendi. Às vezes não chegavam no mesmo dia, certo? Chegava Era comum essa situação. Era comum. Tanto que o horário de impressão do jornal ele era de madrugada, cedinho demais, não só para uma distribuição melhor na área urbana de Maceió, mas porque tinha que pegar o ônibus de linha que saía, vou repetir o exemplo, para Delmiro Gouveia, das 4 da manhã, para chegar lá 10 horas da manhã. Impressionante. Certo? Isso, né? Mas Tinha chegava uma estratégia. 10 horas da manhã do dia lá. E era repercutido nas rádios, possivelmente. Tinha pouca rádio no interior. Tinha o PRPC, né, em Delmiro Gouveia, que você participou. Então, era lido no PRPC. Certo? Agora, nós estamos falando do meu testemunho em 70, certo. no final dos anos 70.
o gazeteiro sempre foi uma figura fundamental, Que é o vendedor da rua. que é o vendedor da rua. Aí vamos, o gazeteiro, que é o jornaleiro, aí como sinônimo, gazeta é sinônimo de jornal, e jornaleiro sinônimo de gazeteiro. Então, o gazeteiro também vendia jornal de Alagoas. Isso, no passado, a gente vê isso pelos textos. Ganhava né? um trocado Pelos paralelo. textos. Ganhava vida, tinha gente que ganhava vida nisso aí. Então, quem é o gazeteiro mais famoso? Que eu acho que não vendia só Gazeta, e vamos checar a data de morte para ver se bate, mas eu acho que bate sim, é os anos 50. Mas o que está identificado, qual é a profissão do moleque namorador? Ícone do frevo e da boemia O alagoana. nosso maior passista. Nosso maior passista e um dos maiores do Nordeste, que ganhou o concurso no Recife, reza a tradição, reza a história oral. Moleque namorador era gazeteiro, era vendedor de história. Gazeta. Né? Aí vamos ter que checar para ver se ele vendia outro jornal Negro, também alto, ou não. pobre, mas no meio dali do centro. Era gazeteiro, ganhava a vida como gazeteiro, Olha aí. certo? Como vendedor de jornal. Então, o vendedor de jornal era uma figura que fez parte da história do jornalismo brasileiro durante talvez um século, aí pegando o final do século XIX e indo aí para o século XX. Tanto que o Estado de São Paulo, que esse ano comemora 150 anos de circulação, 150 anos de circulação, o símbolo do Estado de São Paulo, que foi adaptado, inclusive, numa logomarca mais moderna para os 150 anos, é um cara num cavalo com uma trombeta e um jornal debaixo do braço. Debaixo do braço. Aquilo era uma figura, era um imigrante que veio de outro país para o Brasil, jovem, acho que saiu de uma guerra, uma coisa assim e tal, e a especialidade dele era vender jornal. E ele era o vendedor do Estado de São Paulo, que há 150 anos atrás, ou digamos, sei lá, nessa história de 150 anos, porque também talvez não tenha sido no primeiro dia, mas nessa história de 150 anos, tanto que está incorporado na logomarca de 150 anos do Estado de São Paulo, uma das inovações lançadas pelo Estado de São Paulo na capital paulista era o jornaleiro, o gazeteiro, que no caso era um sujeito a cavalo que ia com uma trombeta anunciando que o jornal do dia estava circulando. Extra, ou alguma manchete do Lia a momento. manchete e tal e vendia ali. Então, você tinha um ambulante de jornal. Isso fez parte da história da Gazeta de Alagoas durante muito tempo. E a Gazeta de Alagoas sempre teve um esquema de distribuição altamente profissional. Altamente profissional. Aí, para dar um outro exemplo meu, em 1985, eu, Plínio Lins, Ricardo Mota e outros indivíduos que éramos ligados todos ao PCdoB, a gente resolveu fazer um semanário que se chamava Luta Popular. Né? Aguentamos 6 meses fazer esse jornal antes de quebrar. Mas tinha gazeteiro, né? O gazeteiro eram os próprios jornalistas. Não. Como é que a gente fazia? Já que a gente fazia o jornal, a gente resolveu trabalhar, imprimir o jornal na segunda-feira, então ficávamos estourados. Quem vendia, sim, para médico, para uns amigos e tal. Agora, quem levava os jornais para os cantos? Aí nós procuramos o departamento de distribuição da Gazeta de Alagoas. Ah, legal. Certo? Fazer uma parceria. Para fazer uma parceria. Né? E não foi uma parceria comercial, porque a gente não tinha dinheiro. Foi uma parceria na base da amizade. Uma parceria verbal. Parceria verbal. Então, a Gazeta passou os contatos, Departamento Comercial da Gazeta de Circulação, Departamento de Circulação da Gazeta de Alagoas, passou os contatos, o contato da pessoa responsável, que levava para o interior e que distribuía em Maceió. E aí nós remunerávamos, em função da venda, esses profissionais que, menos às segundas-feiras, mas de sábado, de terça a domingo, distribuíam a Gazeta de Alagoas, porque era uma estrutura perfeita, era uma estrutura que funcionava às mil maravilhas, né? Com mais intensidade do que a banca. Vendia mais do que na banca. Foi uma tentativa, né? Então, a Gazeta ela criou escola em todos esses aspectos. Se você pegar do departamento comercial ousado, do design das propagandas, das peças publicitárias, do profissionalismo nos gazeteiros, no profissionalismo nas bancas de revista. E de quem produzia, né? Porque eu preciso chegar nesse capítulo para, obviamente, até provocar você a fazer também a sua reflexão. Os grandes nomes do jornalismo se distribuíam
por esses tantos jornais que tinham na época. Por outro lado, como a Gazeta teve uma sobrevivência comercial mais longeva, que nos traz até os dias de hoje, e ajudou a construir tudo isso no paralelo, né, que foi crescendo no entorno da organização Arnon de Melo, que jornalistas você lembra assim que, de certa maneira, lhe influenciavam, ou pelo menos eram nomes reconhecidos do jornalismo alagoano a partir da Gazeta? Olha, em primeiro lugar, Nunes Lima. Então, eu nasci em 1957 e minha mãe guardou desenhos de 1966, então eu com 9 anos de idade, copiando os desenhos do Nunes na Gazeta, porque eu me sentia muito tocado pelos desenhos do Nunes na Gazeta de Alagoas. Então, não sei se foi a primeira, mas a cópia você se liga à Gazeta pelo desenho do Nunes. Pelo desenho do Nunes. Eu pelo desenho do Nunes. Já tinha o nome de charge ou falava desenho propriamente dito? Não, charge era um nome muito antigo. Antigo. É um nome muito antigo. Vem da certo? França. Ele vem da França e a tradução dele é carga, né? É carga de cavalaria, é uma porrada. Então a charge é isso, é uma porrada, é uma carga de cavalaria. Visual ali. Para detonar alguém. Não tem charge a favor, não uma tem raridade. como, tem que sempre que provocar. A ideia é provocar. A ideia é provocar. Impactar. Aí já vem assim, né? Agora, esse nome era um nome que era usado mais, Chola, pela intelectualidade média, né? O povo era desenho. Caricatura. Caricatura, A caricatura legal. Não era só a caricatura, que era o rosto. Tinha que lembrar alguém, tinha que lembrar alguém. Então o Nunes era um caricaturista, a caricatura do Nunes. E quem editou o seu primeiro desenho, ou caricatura, ou charge para a Gazeta? Foi o próprio Nunes? Não. Aí, no caso, é o meu primeiro desenho. O meu primeiro desenho publicado em um veículo de circulação maior, que não fosse jornal. O meu primeiro desenho publicado num jornal, em qualquer jornal, foi na Gazeta de Alagoas, em 1977. E aí você chega na escola e todo mundo... o seu desenho saiu na Gazeta. A publicação foi feita o seguinte, a Gazeta de Alagoas sempre trabalhou com colaboradores, certo. Que é uma coisa que eu acho muito saudável no jornalismo. E aí eu reforço a distinção que eu faço. Colaborador é quem não é contratado, no meu modo de ver, tá certo? Então, ela tinha, no que seria hoje o Caderno B, diversos colaboradores. Um deles, Manuel Miranda Júnior, estudante de arquitetura no primeiro ano da Escola de Arquitetura, e que era um grande intelectual. Ele tinha uma coluna chamada Cidade Universitária. Quando ele entrou na Escola de Arquitetura, eu já estava na Escola de Arquitetura. E nós desenhávamos na Escola de Arquitetura, nas horas vagas, tal, principalmente eu e Rubão, que é o Rubem Montenegro Vanderlei Filho. Certo? Então, grande arquiteto. E o Manelzinho, como a gente chamava, disse, rapaz, faça uns desenhos para a gente, para mim, para a gente publicar lá na minha coluna. Beleza. Aí eu fiz o primeiro desenho em 1977. Então, e daí passei a colaborar na coluna do Manuel Miranda, na Gazeta de Alagoas, até 78, quando eu fui eleito presidente do DCE da UFAL. E aí entra a segunda fase minha do curso prático de jornalismo, porque não tinha faculdade de jornalismo à época, e eu era estudante de arquitetura. Mas eu entrei na escola de arquitetura porque desenhava. E saí da escola, e saí da profissão de arquiteto, depois de formado, porque desenhava. Porque desenhava. Porque aí eu conheci o jornalismo pleno em apaixonou. 78, me apaixonei totalmente. A repercussão era impressionante, né? E devo essa questão do aprendizado prático inicial ao Aldo Rebelo, que estudava Direito na UFAL e era jornalista profissional no Jornal de Alagoas. Então, em 78, eu, como presidente do DCE, o Aldo, que era a principal liderança, mesmo sem ser presidente de entidade nenhuma, disse, então, você é presidente, você escreve bem, então você vai ser o editor do jornal, que se chamou Boca do Estudante. Boca do Estudante. Aí, como eu era o editor do jornal, eu era responsável por tudo, por fazer texto, por recolher texto dos amigos, por fazer ilustração, acompanhar a diagramação, acompanhar a impressão. E quando eu vi, nas oficinas da antiga Sergasa, saiu o primeiro Boca do Estudante, aí eu me decidi, não, quero ser isso aqui. Lascou, vou ter que dar essa notícia em casa agora. Aí eu terminei me formando em comunicação, em arquitetura, por uma razão estritamente pessoal. Eu já estava
profissionalizado, inclusive, como jornalista. Em 80 eu já estava profissionalizado como jornalista e quando me formei em janeiro de 80, na turma de 79. Mas o meu pai, a quem eu devo tudo do ponto de vista de formação, era um sujeito muito humilde e que sonhava em ver um filho doutor. Eu era o mais velho. O meu irmão Elcio fazia agronomia, estava 1 ano de distância para se formar. E Nide, minha irmã, Também estava há 3 jornalista. anos para se formar, porque ou mais de 3 anos para se formar, porque era mais jovem. Então, eu tinha que, para ter um filho, ele estava com leucemia, já na fase terminal. Então, para ver um filho doutor, tinha que ser eu. E aí eu concluí o Rapaz, curso. quer dizer que a sua história é essa, É, você minha fez história é isso essa. por você também, mas principalmente por seu pai. Com meu pai. Mas quando eu colei Que grau, fez toda a luta para você chegar lá. para ter os filhos formados, porque ele tinha o primário. Muito bom essa Não é? história. Então, o negócio dele era ter os filhos formados. Legal. E conseguiu que os 3 se Qual o nome do formassem. seu pai, Enio? Hermílio. Hermílio. Nome Hermílio, diferente, né? Hermílio Inocêncio de Oliveira. Hermílio Inocêncio. Natural de Penedo. Olha aí. Não é? E minha mãe, Eunice, era natural de Maceió, mas o pai e mãe de Murici. E aí, os dois, na verdade, porque ela tem uma contribuição fundamental nisso tudo, e ela, por exemplo, colecionou tudo que eu desenhei na vida. Então, algum dia que eu lançar um livro, eu tenho os desenhos de início E você de minha tem que carreira dedicar uma capa, um texto para sua mãe, só para por ela, essa né? missão. Então, foi minha mãe que guardou isso tudo. Que Né? legal. E guardou, inclusive, um dos desenhos que eu fiz de Nunes. Que legal. Ah, o que você copiei copiou. com 9 anos de idade. Enio, você tem que lançar isso logo, cara. É. Você tem que Mas lançar. como nós Vou somos- provocar aqui a Gazeta para incentivar o Enio a fazer isso. A gente tá chegando, passamos de 1 hora já, quase. Mas essa pergunta que eu vou fazer para você agora vai ser uma pergunta padrão para todos os convidados que vierem aqui. O que é que a Gazeta representa na história do Enio Lins? Representa. Quando eu cheguei na Gazeta, digamos, eu tinha o beabá do jornalismo, né? Eu tinha o secundário do jornalismo. A Gazeta de Alagoas é meu nível universitário. Certo? Eu não digo pós-graduação porque é muita arrogância, né? E eu, sem falsa modéstia, por culpa própria, poderia ter estudado na prática mais do que estudei. Então, eu não vou, vou dizer com pureza d'alma que a Gazeta de Alagoas foi o meu curso superior. Certo? Foi a conclusão do curso superior que foi iniciada na Tribuna de Alagoas com Freitas Neto, com Denis Agra, Teófilo Lins, Plínio Lins e tantos outros que foram os meus guias no início. Mas eu também fui guiado pelo Valmir Calheiros, que na época era editorialista do Jornal de Alagoas. O seu cara. O seu cara, né? Como ele chamava todo mundo. Por Ródio Nogueira, que na época estava no Jornal de Alagoas, e essas pessoas eu reencontro na Gazeta, a partir de 1996. Então, de janeiro de 97, de dezembro de 96, até dezembro de 2014, foram 14 anos de formação em comunicação. Diária, né? Diária. E Então, assim- eu devo isso à Gazeta de Alagoas. Então, a sua história pessoal se desenha com a passagem pela Gazeta. Se inicia com a Gazeta de Alagoas em 1977 e se complementa com a Gazeta num período de 18 anos na Gazeta de Alagoas. Muito bom. Enio Lins, a gente podia fazer outra hora, né, para chegar na contemporaneidade, essa fase mais moderna da Gazeta, que também atrai, que ainda tem também a presença do desenho, da charge ou caricatura, como você queira. Mas o tempo é nosso inimigo. Queria agradecer você ter dedicado um tempo hoje do seu dia para vir aqui para essa conversa, boas memórias. Queria falar da nossa admiração por você, Enio, pessoal, sempre coerente, né, nas suas posições. E eu queria ter a sua calma, né? Nas vidas eu bati tanta cabeça porque estourei e vejo o Enio, eu sei que o Enio prende muita coisa, mas a forma de falar sempre é mansa e eu admiro muito. Queria deixar isso registrado e parabenizar também a você pela presença. Então, a próxima oportunidade, Enio.
Admiração recíproca, Tchula. Embora eu seja mais velho do que você, mas admirar as pessoas mais jovens rejuvenesce. Ah, que né? legal. Então, eu sou seu grande admirador também. Obrigado. Acho que você é um jornalista múltiplo e cada dia isso é mais importante, né? No meu tempo, a pessoa ou era da rádio ou era do impresso. Ficava Né? ali tinha para uma sempre. opção. Normalmente os caras, não, eu sou só Exato. jornal, eu sou só impresso, só TV ou só rádio. Hoje você tem que ser tudo, né? Porque senão você não consegue jogar o seu papel Se como manter, comunicador. como diz a história, né? Então, isso é verdade. Então, meus parabéns, porque você é uma das pessoas que dá lição nisso aí, né? Ah, valeu, Bom no Enio. texto, bom na TV, bom na rádio, né? E a rádio é algo apaixonante também. Né? Apaixonante. Você foi dar algumas entrevistas, você viu como a gente brincava lá. Gente, queria agradecer a sua audiência. O Gazeta Cast vai voltar com outros personagens e, com certeza, movimentando aí um pouco da sua história também. Queria dedicar esse programa aqui com o Enio, ao meu avô, seu Enoque Bracinho, lá de Delmiro, onde Enio também esteve lá e acordou sob o toque da fábrica. Então, a gente se encontra numa próxima oportunidade, agradecendo ele mais uma vez e a você pela audiência. Compartilhem para mais pessoas conhecerem a nossa história, a história da Gazeta e seus 91 anos. Estamos construindo o nosso centenário. Então, a próxima oportunidade.